Louis Honslev. Prolegômenos a uma teoria da linguagem. Capítulo 14. Invariantes e variantes. Estas considerações sobre a estrutura do signo são indispensáveis a uma elaboração mais detalhada da análise e, em particular, ao reconhecimento das figuras de que se compõe um signo linguístico. Conferir capítulo 12. Em cada estágio da análise é necessário inventariar as grandezas que contraem relações homogêneas. Conferir capítulo 12. Para atender ao princípio de empirismo, este inventário deve ser exaustivo e o mais simples possível. É preciso satisfazer a esta exigência em cada fase. Entre outras razões porque não se pode saber antecipadamente se uma dada fase será a última. Esta exigência é dupla na etapa final da análise, pois aí se reconhecem as grandezas últimas que constituem a base do sistema, a partir das quais deve ser possível demonstrar que todas as demais grandezas da língua são construídas. É importante, não apenas para a simplicidade do resultado da última operação, como também para a simplicidade dos resultados de toda a análise, que essas grandezas básicas sejam em número tão pequeno quanto possível. Formularemos esta exigência em dois princípios, ambos deduzidos do princípio de simplicidade. Conferir capítulo 6. Princípio de economia. A descrição é feita por um procedimento organizado de modo que o resultado seja o mais simples possível, devendo a descrição deter-se quando já não conduz à ulterior simplificação. Princípio de redução. Cada operação do procedimento deve ser continuada ou repetida até que a descrição se esgote, e cada fase deve conduzir ao registro dos objetos em número mínimo. As grandezas inventariadas em cada fase da análise serão denominadas elementos. Quanto à própria análise, podemos enunciar com mais precisão o princípio de redução. Toda análise, ou todo o complexo de análises, na qual se registram funtivos com uma dada função como base da análise, deve ser organizada de modo a conduzir ao registro de elementos em menor número possível. Para cumprir esta exigência, é necessário um método que permita, sob condições definidas com exatidão, reduzir duas grandezas a uma única grandeza, isto é, identificar duas grandezas uma com a outra. Suponha-se um texto dividido em frases, depois em proposições, e estas em palavras. Se levantarmos um inventário em cada divisão, veremos que em várias partes do texto, reaparecem a mesma frase, a mesma proposição, a mesma palavra. Poderemos dizer, então, que cada frase, cada proposição e cada palavra surgem em vários exemplares. Diremos que são variantes de grandezas que, por sua vez, são invariantes. O mesmo vale para as funções, também elas têm variantes. Em cada fase da análise, devemos poder inferir das variantes para as invariantes por um método de redução que fixe os critérios necessários. No caso das invariantes do grau superior do plano da expressão, os chamados fonemas, a linguística moderna tentou elaborar métodos de redução. Muitas vezes, porém, manteve-se uma definição realista e vaga, incapaz de fornecer critério objetivo em caso de dúvida. Duas escolas buscaram um método objetivo, a Escola de Londres, em torno de Daniel Jones, e a Escola de Fonologia oriunda do Círculo de Praga, animada por N. S. Trubetskoy. Seus métodos exibem uma semelhança característica e uma diferença instrutiva. A semelhança é que nenhuma das duas reconhece que a condição necessária ao estabelecimento de um inventário é uma análise funcional do texto. Partem do dado como massa de sons a agrupar em classes, os fonemas. Em princípio, o agrupamento é feito sem levar em conta os paradigmas que compõem os sons. Por inconsequência, ambas começam por uma análise sumária do inventário em vogais e consoantes, categorias não definidas por funções linguísticas, mas por premissas não linguísticas, fisiológicas e físicas. Antes do início, nem vogais nem consoantes são analisadas em subcategorias pelo seu lugar na sílaba. A diferença está em como tratam a função distintiva. Ambas admitem que os fonemas, ao contrário das variantes, têm função distintiva. Trocar um fonema por outro pode provocar diferença de conteúdo, como em tal e til, ao passo que trocar variantes do mesmo fonema não faz, como duas pronúncias aberta e fechada de a em tal. Os fonólogos de Praga definem a oposição entre fonemas como oposição distintiva. A Escola de Londres reconhece o traço distintivo, mas recusa incluí-lo na definição, invocando casos como H e em inglês, que nunca ocorrem no mesmo lugar da cadeia. Como não admitem categorias funcionais mais finas que a dicotomia vogal e consoante, abstraem o traço distintivo e baseiam-se no lugar. Dois sons que podem ocupar o mesmo lugar pertencem a fonemas diferentes.
Porém, invariantes também podem ocorrer no mesmo lugar, exigindo o conceito adicional de varifone, cujo vínculo com o fonema é pouco claro. A tentativa londrina de prescindir da oposição distintiva é instrutiva, mas evidencia dificuldades insuperáveis. O mérito principal do Círculo de Praga está em manter o critério distintivo como traço pertinente, embora caibam reservas a outros pontos de sua teoria e prática. A experiência indica que o fator distintivo é pertinente para registrar invariantes e distinguir invariantes de variantes. Há diferença entre invariantes do plano da expressão quando houver uma correlação, por exemplo entre a e em tal e til, a qual corresponde à correlação no plano do conteúdo. Esta relação decorre da função semiótica, da solidariedade entre forma da expressão e forma do conteúdo. Pesquisas recentes se aproximam desse reconhecimento, mas quase sempre só quanto às figuras da expressão. É crucial estender o princípio a todas as invariantes da língua, em qualquer grau e posição no sistema, tanto no plano da expressão quanto no plano do conteúdo. Se em vez de figuras consideramos signos, nunca um só, mas dois ou mais em correlação mútua, veremos que sempre há relação entre uma correlação da expressão e uma correlação do conteúdo. A ausência dessa relação é prova de que não há dois signos diferentes, mas duas variantes do mesmo signo. Se ao trocar duas expressões de proposições, produzimos a troca correspondente entre dois conteúdos distintos, temos duas proposições diferentes na expressão. No caso contrário, temos duas variantes de expressão da mesma proposição. O mesmo vale para expressões de palavras, para todos os signos, e para as figuras de qualquer extensão, como as sílabas. A diferença entre signos e figuras aqui é que para signos, a mesma diferença de expressão provoca sempre a mesma diferença de conteúdo, para figuras a mesma diferença de expressão pode, conforme o caso, acarretar substituições diversas no conteúdo. Exemplos: tal e til, bom e bem e mel. Além disso, a relação é reversível. A distinção entre invariantes e variantes no plano do conteúdo deve ser feita pelo mesmo critério. Existem duas invariantes distintas de conteúdo se a sua troca puder acarretar troca correspondente no plano da expressão. Isto é especialmente nítido para signos. Se a troca de conteúdos de proposições acarreta a troca de suas expressões, o mesmo fenômeno é visto do outro lado. Segue-se que tanto no plano da expressão quanto no do conteúdo, devemos registrar figuras do conteúdo, componentes menores que os conteúdos mínimos de signos. Assim como no plano da expressão, sua existência é consequência lógica da existência de signos. Uma descrição exaustiva do conteúdo exige que os signos, em número ilimitado, possam ser explicados por um número limitado de figuras. Quanto mais reduzido for esse número, mais nos aproximamos da descrição mais simples possível, conforme o princípio de empirismo. Até hoje, tal análise do conteúdo quase não foi tentada, ao passo que a da expressão remonta, na prática, à invenção do alfabeto. Daí a impressão de tarefa insolúvel diante da infinitude dos signos. O procedimento, porém, é o mesmo: resolver o plano ilimitado em componentes que entrem em inventários limitados, e continuar a resolução até os inventários mais restritos. Exemplo simplificado na expressão: se numa fase, registramos as sílabas sla, sli, slai, sa, si, sai, la, li, lai, e na fase seguinte, dividimos as sílabas em partes centrais, selecionadas, e marginais, selecionantes, o inventário mecânico dará e ai como partes centrais, e sl, s, l como marginais. Se interpretamos ai como unidade estabelecida pela relação entre a e sl como unidade estabelecida pela relação entre s e l, excluímos a e sl do inventário de elementos, restando a e s, l. Estes são definidos por sua aptidão para formar os grupos citados. Importa que essa redução ocorra na própria operação em que registramos as partes silábicas, e não em operação posterior, para cumprir o princípio de redução. Se ao contrário só tivéssemos slai, e não sla, sli, sai, la, li, lai, a redução precisaria ser adiada para a operação seguinte. Em algumas línguas, T resolve-se como T mais de modo geral. Em outras, como o polonês, T funciona como grandeza independente, distinta de T e, embora estas possam também formar grupos. Daí a utilidade prática de um princípio de generalização. Se um objeto admite univocamente uma solução, e outro objeto a admite equivocamente, generaliza-se a solução e aplica-se ao objeto equívoco. Regra correspondente: grandezas que, pela aplicação do princípio de generalização,
podem ser registradas de modo unívoco como unidades complexas formadas exclusivamente por elementos já registrados na mesma operação, não devem ser registradas como elementos. No plano do conteúdo, aplica-se a mesma regra. Se um inventário mecânico registra touro, vaca, homem, mulher, menino, menina, garanhão, égua, ser humano, criança, cavalo, ele, ela, então touro, vaca, homem, mulher, menino, menina, garanhão e égua devem ser eliminados do inventário de elementos, pois são unidades relacionais complexas constituídas por ele ou ela de um lado e do outro, boi, ser humano, criança, cavalo. O critério é a prova de troca que estabelece a relação entre uma correlação de um plano e uma correlação do outro. Assim como a troca entre sai-se pode acarretar três conteúdos diferentes, a troca de touro igual a ele mais boi com vaca igual a ela mais boi, ou com garanhão igual a ele mais cavalo, acarreta trocas distintas de expressão. Até aqui, por comodidade expositiva, parecíamos operar apenas com a linha da expressão. Mas após a divisão inicial do texto em linha da expressão e linha do conteúdo, ambas devem ser divididas por um princípio comum e levadas o mais longe possível. Tal como na expressão, passamos de inventários ilimitados a inventários cada vez mais limitados, assim também no conteúdo. Na prática, os conteúdos mínimos de signos, nas línguas conhecidas, dividem-se, por diferenças relacionais, em inventários ilimitados selecionados, como os conteúdos de raízes, e inventários limitados selecionantes, como os conteúdos de sufixos derivativos e desinências flexionais. O procedimento consiste em analisar grandezas de inventários ilimitados em grandezas de inventários limitados, prosseguindo até o máximo de redução. Por essa redução, o conteúdo de um signo simples torna-se idêntico ao conteúdo de uma cadeia de signos que contraem relações mútuas. As definições de dicionários unilingue são, em princípio, desse tipo, embora não visando a redução sistemática. O que se estabelece como equivalente de uma grandeza reduzida é, na verdade, sua definição, formulada na própria língua e no mesmo plano. Adotamos, assim, definição tanto quando dividimos o conteúdo de um signo quanto quando dividimos a expressão de um signo. Muitas vezes, aumenta-se a eficácia da redução registrando os conectivos. Por conectivo entendemos um funtivo que, em certas condições, é solidário de unidades complexas de determinado grau. Na expressão, conectivos podem coincidir com vogais de ligação. Em inglês, a vogal anterior à desinência em fiches pode ser registrada como conectivo. No conteúdo, conjunções frequentemente funcionam como conectivos, o que em certas línguas é decisivo para a análise de frases e proposições. Com isso, desde a divisão das frases, costuma ser possível resolver frases complexas em proposições simples e reduzir, no inventário, uma proposição principal e uma proposição subordinada a uma única proposição com duas possibilidades funcionais. Assim, principal e subordinada deixam de ser espécies distintas de proposição, passando a ser variantes proposicionais. O mesmo destino alcança outros pilares da sintaxe clássica. Em estruturas familiares, sujeito e atributo tornam-se variantes de um único substantivo. Em línguas sem caso-objeto, o objeto torna-se variante idêntica. Em línguas com caso-objeto, o objeto torna-se variante desse caso. A classificação em invariantes e variantes abala, portanto, a bifurcação tradicional entre morfologia e sintaxe. O registro da relação entre correlação da expressão e correlação do conteúdo deve ser feito em ambos os planos e para todas as grandezas do texto. A pertinência do valor distintivo vale para todo inventário. Quando uma correlação de um plano contrai relação com correlação do outro, chamaremos o fenômeno de comutação. Esta é uma definição prática. Em teoria, visamos a uma formulação mais geral. Do mesmo modo, quando uma relação, isto é, uma transposição na cadeia, em um plano, contrai relação com relação correspondente no outro plano, chamaremos de permutação. Frequentemente a permutação entre signos de grande extensão. As palavras podem ser definidas como signos mínimos entre os quais a permutação tanto na expressão quanto no conteúdo. Usaremos o termo comum mutação para comutação e permutação. Uma mutação é a função entre derivados de primeiro grau de uma mesma classe, que contrai relação com função entre outros derivados de primeiro grau da mesma classe e série. A comutação é a mutação entre membros de um paradigma. A permutação é a mutação entre partes de uma cadeia. Por substituição designaremos a ausência de comutação entre membros de um paradigma. Para nós, substituição é o contrário de comutação.
resulta que certas grandezas não têm nem comutação nem substituição mútuas, não pertencem ao mesmo paradigma, como uma vogal e uma consoante, ou H. No exemplo citado, as invariantes são correlatos de comutação mútua, as variantes, correlatos de substituição mútua. A estrutura específica de uma língua, os traços que a caracterizam e a situam tipologicamente, é estabelecida ao especificar quais categorias relacionalmente definidas a língua comporta e quantas invariantes participam de cada uma. O número de invariantes em cada categoria é fixado pela prova de comutação, aquilo que com Saussure chamamos forma linguística, isto é, as fronteiras arbitrárias num contínuo amorfo de sentido, repousa inteiramente nessa estrutura. Os exemplos citados, cores, número, tempo, oclusivas, vogais, e muitos outros, são decididos por comutação. O que é variante em uma língua pode ser invariante em outra. Arbre e bois em francês e alemão, em contraste com o dinamarquês. Bois como material e bois como pequena floresta, invariantes em dinamarquês, tornam-se variantes em francês. Floresta grande e floresta não grande são invariantes em francês, variantes em dinamarquês e alemão. O critério é sempre a prova de comutação. A gramática tradicional muitas vezes transferiu categorias latinas às cegas para línguas modernas, como ocorreu com o dinamarquês, por não compreender a pertinência da comutação no conteúdo. Ignorar a comutação no conteúdo equivale, na prática, a ignorar sua relação com a expressão dada pela função semiótica. Em reação, exigiu-se um método que partisse da expressão para chegar ao conteúdo. Com a verificação do alcance da comutação, esta exigência deve ser corrigida. Pode-se, com igual direito, partir do conteúdo para a expressão. Quer se privilegie um plano, quer outro, nada se entenderá da estrutura da língua sem considerar, antes de tudo, a interação entre os dois. O estudo da expressão e o estudo do conteúdo são estudos da relação entre expressão e conteúdo, pressupõem-se mutuamente, são interdependentes, e separá-los é erro grave. Como já ressaltado, a análise deve basear-se nas funções. Conferir capítulos 9 a 11.